Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estar com você mais uma vez. Chegamos agora ao capítulo 8 de Isaías, ouvindo mensagens poderosas da Palavra de Deus neste livro que é fantástico. Eu sou o pastor Evandro Fávero, grande prazer, esta é a TV Novo Tempo. Um grande abraço para você, um grande abraço a você que também nos acompanha pela internet através do canal do YouTube Reavivados por Sua Palavra NT. Você que ainda não conhece este canal, entra ali e se inscreva em nosso canal para que você possa receber as mensagens da Palavra de Deus, estas mensagens que aqui comentamos todos os dias, tudo bem? Eu quero fazer uma oração com você para nós ouvirmos a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. Oremos juntos? Querido Pai, quero pedir a Tua bênção, a iluminação do Teu Santo Espírito para ouvir a Tua voz mais uma vez através da Bíblia. Fala o nosso coração, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao capítulo 8 de Isaías. Ele é um capítulo que tem muitas lições para a gente, sabe? Muitas lições bonitas. E eu marquei várias coisas aqui num papel que eu quero compartilhar com você. Mas ele começa de uma maneira triste, ele começa dizendo assim: disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande, escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura, que era o nome de um dos filhos de Isaías. Daí ele diz assim: tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. Aqui tem a ver com, provavelmente essa profetisa aqui era a esposa de Isaías. Então ele teve um relacionamento com ela e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome do filho de Isaías, de rápido despojo, presa segura. Ou seja, esse deveria ser o nome do filho de Isaías deveria ser uma mensagem de advertência a um povo que andava longe do Senhor. Aí no versículo 4 vem uma mensagem dura do profeta, de Deus para o profeta e também para a nação. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai, antes que o menino saiba dizer minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. O que o texto está dizendo aqui é, primeiro, que Deus conhece detalhes da nossa vida com respeito ao futuro. Outro assunto, e que até anotei aqui, é que antes das crianças de Isaías, no caso ele tinha 2 filhos, antes que eles fizessem 2 anos de idade, o que aconteceria? A Israel e a Síria seriam devastadas. Isso aconteceu, se cumpriram essas palavras do Senhor no ano 732 a.C., exatamente como o profeta Isaías havia profetizado, aconteceu. Isso mostra que Deus sabe de todas as coisas, que Deus não está alheio àquilo que acontece com a nossa vida. Ele sabe de tudo. E ao ler Isaías capítulo 8, eu marquei vários textos aqui, vários versículos, os quais eu gostaria de mencionar para você então. Vamos lá. O verso 8, por exemplo, verso 8, ele diz o seguinte, vamos ler juntos. Ele menciona aqui o nome Emanuel. E o verso 8, ele está ligado com o verso 10, né? Falam do mesmo tema, onde o verso 10 diz o seguinte: forjai projetos, eles serão frustrados, dai ordens, elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Então, o que eu anotei aqui é o seguinte, anotei que o nome Emanuel, no versículo 8, e o lembrete do versículo 10 de que Deus está conosco é a mesma coisa, porque Emanuel significa Deus conosco, como diz lá em Mateus capítulo 1. O que o texto está dizendo então é que Deus estava com Israel. Israel podia estar seguro com esta revelação. Deus estava com eles. O problema é que eles abandonaram esse Deus. Eles se afastaram da sua proteção. Agora, Isaías apresenta que haveria um remanescente fiel que continuou acreditando em Deus, continuou acreditando no Senhor. Bom, o verso 10 é um outro que eu destaco aqui, o versículo 14, onde diz o seguinte: Ele, esse Deus que está conosco, Ele vos será santuário. Mas diz mais, Ele vos será pedra de tropeço. E diz mais, Ele será rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha.
Olha algumas palavras que eu sublinhei aqui na Bíblia e anotei aqui no meu papel de anotações. As palavras santuário, a palavra pedra de tropeço, rocha de ofensa, laço e armadilha. Essas palavras, elas foram citadas no Novo Testamento e elas se aplicam a Jesus Cristo, todas elas. Por exemplo, em João, no capítulo 1, e lá no versículo 14, eu até quero ler para você esse verso, João capítulo 1 e o versículo 14, diz o seguinte a Bíblia. João capítulo 1 e o versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Vamos lá, vamos ler comigo, aqui está o texto. E o Verbo se fez carne, referindo-se a Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou entre nós é a mesma palavra, já até mencionei aqui, a palavra poderia ser traduzida do grego como tabernaculizou entre nós. Ele é a encarnação do santuário entre nós. Então, como diz ali em Isaías, o texto que nós acabamos de ler no versículo 14, Jesus é a encarnação do santuário entre nós. Ele está conosco. Depois do Mateus capítulo 21 e o versículo 42, Mateus 21 diz assim, Mateus 21, a partir do verso 42. Respondeu-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, referindo-se a Isaías, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, angular? Depois, do versículo 44, ele diz, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Paulo cita lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 33, eu quero ler para você também esse texto, ele diz assim, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê será confundido. O que o texto está dizendo é que Jesus é a rocha da nossa salvação. Ele é a base segura onde podemos construir a nossa fé, edificar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Mas aqueles que se afastam de Deus, aqueles que rejeitam esta rocha, essa rocha cairá sobre eles e os destruirá. Pedro fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 2, versos 6 a 8, quando ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, 6 a 8, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus, esta veio a ser pedra angular e pedra de tropeço, pedra de ofensa. Então, quando nós vemos aqui em Isaías, no capítulo 8, que Jesus é a pedra, ela é pedra de tropeço, ela é laço, ela é armadilha, eu até escrevi aqui o seguinte comentário, no versículo 14, ou seja, Jesus é a pedra, ok? Pedra de verdade para aqueles que o aceitam, mas pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Ou seja, Cristo e sua mensagem é salvação, mas também destruição para aqueles que escolhem ser destruídos. Eu escolho Jesus. Outro verso que eu destaquei aqui, o versículo 16. O verso 16, ele diz o seguinte, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos discípulos. A lei deveria ser ensinada, a lei deveria ser guardada, a lei deveria ser preservada, não só fisicamente, mas no coração do povo. No coração do povo. Por isso Jesus disse, por exemplo, lá em João 14, verso 15, ele mencionou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus também mencionou lá em Mateus capítulo 5, falando sobre a lei do Senhor, que não pode ser mudada nem alterada. Então a lei deveria estar no coração do povo. Eles deviam amar a lei de Deus, porque a lei preserva, a lei é um muro de proteção, a lei resguarda os filhos de Deus. A lei revela o caráter do Senhor. E eu destaquei ainda outro verso aqui, que são os versículos 19 em diante. A Bíblia diz assim, eu quero ler para você. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos? A lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Aqui nós podemos encontrar, pelo menos, amigo, duas lições espirituais importantes nesses dois versos que acabamos de ler. A primeira lição espiritual que nós encontramos aqui é a seguinte. A primeira é de que
os mortos não sabem de coisa nenhuma porque eles estão dormindo. Logo, quando o profeta consultava os mortos, ele estava consultando aqueles que imitavam os mortos, ou seja, os próprios demônios, iam contra a orientação de Deus que está, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Então, uma das características do profeta de Deus é que ele ensina, os seus ensinos devem ser de acordo com as Sagradas Escrituras, não de acordo com os ensinos dos mortos, porque os mortos estão dormindo. O segundo grande ensinamento e lição desses versos que acabamos de ler é de que o povo de Deus deve consultar a Bíblia. Veja, o que a palavra de Deus diz assim, acaso não consultará o povo ao seu Deus? E depois diz lá, a lei e ao testemunho. Então, o profeta, os ensinos do profeta deveriam ser de acordo com a lei e ao testemunho, ou seja, a Bíblia. E o povo de Deus deveria consultar a Bíblia, ao seu Deus. E se ele fizesse isso, obviamente seria abençoado. Se nós fizermos isso, se você fizer isso hoje, se eu fizer isso, consultar a Deus, nós obviamente seremos abençoados. Resumindo então, Isaías 8 apresenta a tragédia de um povo que se afastou do Senhor. Isaías 8 apresenta Jesus como a rocha da salvação para os que o aceitam e a rocha da destruição para aqueles que o rejeitam. Isaías 8 apresenta a lei como um elemento importante que deve estar no nosso coração e a importância da Bíblia como a regra de fé e orientação dos profetas e da nossa vida também. Quanta coisa, não é? Vamos orar para que isso seja uma realidade na nossa vida? Quero orar com você por isso. Bondoso Deus, abençoa-nos para que possamos amar, seguir, adorar o Senhor Jesus e a sua palavra. Dá-nos para isso entendimento, segurança e direção, pois nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e lembre-se, seja reavivado diariamente por sua palavra.